Bom, então, a partir desse momento, a gente está gravando a nossa palestra, né? Mais uma vez, quero agradecer a todos pela presença, né? Com muita satisfação que a gente está realizando o segundo CEPEX, né? E é também com muita alegria que a gente recebe aqui o professor Rodrigo Baluz para apresentar a palestra Empreendedorismo e Inovação nas Pesquisas para além da geração de conteúdo acadêmico. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor Baluz. O professor Baluz é doutorando pelo Renorbio, é mestre em informática aplicada pela Unifor, bacharel em ciência da computação pela UESP, professor da Universidade Estadual do Piauí, do campus de Parnaíba, é membro do núcleo de pesquisa e extensão em computação do Delta do Parnaíba, vinculado ao CNPq, conselheiro fundador do Instituto de Tecnologia, Inovação e Ciência do Delta do Parnaíba, no Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Parnaíba. É claro que eu não vou poder falar toda a expertise aqui do professor Baluz, e para que a gente agilize, né, essa apresentação, eu vou disponibilizar aqui o link do Lattes dele, certo? Para quem tiver interesse em saber um pouco mais do que o professor Baluz fez. Eu queria informar a todos que, ao longo da palestra, no chat, eu vou disponibilizar o link do Forms que será utilizado para emissão de certificado. Então, por favor, né, fiquem atentos a esse momento. É claro que eu não vou colocar só uma vez, porque tem gente que vai chegando, vai saindo. E aí, eu queria que vocês tivessem bastante cuidado no preenchimento do Forms, porque esse formulário vai ser a base para que a gente emita o certificado. Então, se você preencher de forma equivocada, a gente também tende a emitir um certificado de forma equivocada, né? Então, para evitar, fiquem bem atentos no momento do preenchimento. Bom, professor, fique à vontade. Você tem agora o palco aí do segundo CEPEX. Obrigado, professor Manuel, da qual de já agradeço pelo convite em contribuir com o segundo CEPEX da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. É uma satisfação poder participar e trocar experiências, colaborar um pouco com a formação acadêmica dos nossos estudantes parnaibanos e também dos colegas pesquisadores. É uma casa que, muito embora eu pertença à Universidade Estadual, a Universidade Federal é uma casa que eu me sinto muito bem, tenho grandes amigos, e é sempre uma satisfação conversar e poder trazer um pouco a discussão acerca de algo que tem se tornado o meu dia a dia enquanto docente do ensino superior, que é empreendedorismo e inovação dentro do contexto universitário. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre como transpor esse conceito do ser empreendedor, ser inovador, no contexto da pesquisa acadêmica, né? Como nós podemos trabalhar esse lado empreendedor dentro da pesquisa, dentro do conceito, do contexto da academia, que ela possa fazer com que o nosso acadêmico ele tenha algo além do simples depósito do trabalho de conclusão de curso, do depósito de sua pesquisa, do depósito do seu contexto enquanto universitário. Tá? Então, é sobre isso que nós vamos conversar
aqui nesses próximos 30, 35 minutos. Eu quero que vocês que estão aí participando, eu vou colocar aqui no chat o link, tá? Eu queria muito ouvir vocês. Esse link que eu coloquei no chat, ele vai te levar a uma pergunta que você possa dizer 2 palavras quando você pensa em trabalho de conclusão de curso. Né? Então, você vai entrar nesse link aí que eu coloquei no chat, vão aparecer 2 campos, você vai colocar 2 palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa em trabalho de conclusão de curso, tá bom? Então, você pode ir colocando, logo eu trago para vocês aqui o resultado desse mapa de palavras, dessa nuvem de palavras que vocês vão depositar por meio desse formulário. Muito bem. Então, professor Manuel, um grande amigo aí, amigo de longas datas, de colégio, de quadras de basquete, falou um pouquinho sobre o meu contexto enquanto profissional, mas chegou um determinado momento dentro da minha carreira enquanto professor, já são quase 20 anos de academia, desde que saí enquanto acadêmico, logo ingressei na carreira docente e logo ingressei na UESC também, então venho desenvolvendo esse trabalho dentro do ensino superior. Mas, dado um determinado momento, eu passei a observar que existia ali, tá, uma desconexão entre o que a academia forma e o que o mercado de trabalho aguarda destes profissionais que estão saindo do ensino superior. E aí foi quando eu comecei a estudar e dedicar-me à educação empreendedora e transformar, né, ou pelo menos oferecer a oportunidade de transformar a vida dos jovens diretamente que estão no meu contato direto na área da computação, na área da tecnologia, mas a gente vem desenvolvendo um trabalho dentro do cenário de Parnaíba, dentro da região norte do estado do Piauí, por meio da nossa comunidade de startups, Carnaúba Valley, a gente vai conversar um pouquinho mais lá à frente, e por meio de algumas outras participações minhas a nível nacional, dentro desse conteúdo de empreendedorismo e inovação. Ensino superior é onde nós estamos inseridos, vocês aí que estão do outro lado, eu deste lado, nós todos estamos dentro desse contexto do ensino superior, e o ensino superior ele traz, desde a Constituição Federal, o vínculo, né, a organização, né, em cima desse tripé. Então, nós queremos proporcionar ao nosso acadêmico, ao nosso estudante, ensino, pesquisa e extensão de forma completamente coordenada e articulada, mas principalmente nós precisamos entregar esse valor de ensino, pesquisa e extensão para formar um cidadão, para formar um futuro profissional. E aí é onde a gente começa a enxergar que existe um trade-off aí entre o que nós entregamos enquanto academia e o que o mercado lá fora está esperando por este perfil de profissional. E aí é quando a gente começa a ter uma preocupação em olhar para o ensino superior e entender que se todo o meu ao redor ele vem passando por um processo de transformação, nós precisamos também olhar para esse ensino superior, nós precisamos nos perguntar, será que o ensino superior, ao longo dos anos, ele não precisa também se transformar? Será que eu preciso continuar fazendo a mesma coisa que historicamente se faz no ensino superior? Então, o meu bate-papo aqui, os números que eu vou trazer para vocês e a provocação que eu vou fazer dentro do contexto acadêmico da UFDEPAR não no sentido de que a coisa está 100% errado. Por favor, tá? Não entendam dessa forma. O contexto do ensino, pesquisa e extensão, principalmente da pesquisa, ela é importante e ela deve continuar acontecendo dentro do ensino superior. Acontece que nós precisamos dar uma terceira via
para esse estudante. Nós precisamos pensar em alternativas para que esse estudante que não é atraído pela pesquisa, pela ciência, ele possa se desenvolver de alguma outra forma. Bom, e aí dentro, né, dessa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nós temos a veia, principalmente quando nós estamos falando de universidade, da pesquisa científica, né, e óbvio, o seu papel com o avanço da ciência. Tá? Eu seria errôneo aqui se eu estivesse trazendo uma fala que o ensino superior não pode e não deve fazer pesquisa. Claro, esse é o contexto, haja visto que nós estamos vivendo. Se nós não estivermos tão alinhados enquanto a ciência, enquanto a pesquisa, talvez nós estivéssemos aí bem mais assolados com todo esse processo da pandemia que nós passamos. Então, existe a importância, existe a necessidade de, dentro do ensino superior, se desenvolver pesquisa científica e se propor o avanço da ciência enquanto instrumento para melhoria dos processos e das rotinas e do avanço da medicina, enfim, tá? Então, isso é fato, isso é algo que já está consolidado e é do entendimento de qualquer aluno de ensino superior. O Brasil, nós temos esse boletim recentemente divulgado, né, em junho deste ano, é um report, é um relatório do próprio governo federal, né, por meio do seu Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde ele traz a participação brasileira no contexto da ciência mundial. Tá? Nós temos aí 3,2% da produção mundial, tá? De 2015 a 2020. Tá? Nós temos um percentual de produção científica maior do que a média do mundo, né? Então, o Brasil ele teve aí, né, ao longo desse processo de 2015 a 2020, 32,2% de média, enquanto a média mundial é 27,1%, ou seja, isso mostra que as universidades brasileiras, os pesquisadores brasileiros produzem pesquisa, né? Tem suas publicações, seus artigos, enfim, mas, mesmo com esta relevância dos números enquanto a produção científica, isso não torna o Brasil um país inovador. Tá? Nós estamos, 2021, apenas na posição 57 no quesito de índice de inovação global. Tá? Então, nós observamos aí que, ao longo dos anos, o Brasil vem num processo ali estava mais embaixo, vem subindo de novo um pouquinho, mas desde 2011 que a gente está aí nesse patamar, né? Muito embora uma importância brasileira no sentido de produção científica, essa produção ela não significa inovação, tá? Então, e a gente observa que a coisa fica cada vez mais difícil, você tornar o país um país inovador, porque o Brasil vem em um processo aí de declínio a cada ano no que tange ao orçamento destinado à pesquisa e inovação no país. Né? Nós estamos aí em 2021 com o menor valor já atribuído em orçamento na casa aí dos bilhões para ciência, tecnologia e inovação. Tá? Então, é difícil um país se desenvolver e propor ser um país inovador, com destaque em inovação, quando o país destina tão pouco para este contexto. Tá? Mas isso é só para mostrar que precisamos ter uma segunda via. Até porque, dentro do contexto acadêmico, muitos dos nossos alunos não se identificam com a carreira de pesquisador. Existem muitos alunos no ensino superior que têm uma profunda dificuldade, inclusive, de concluir o seu ensino superior
unicamente e exclusivamente por conta deste nomezinho, que é um bicho-papão, trabalho de conclusão de curso, né? Que é o instrumento pela qual grande maioria dos cursos tem como um componente curricular obrigatório para a formação do estudante. Muito bem. Então, essa primeira etapa da nossa conversa é só para reforçar que nós precisamos fazer pesquisa e nós somos bons enquanto produção científica, nós temos pouco impacto inovador em cima dessa nossa pesquisa, e o reflexo disso pode ser por conta de um investimento cada vez menor no contexto brasileiro. Agora, eu quero... Deixa eu ver aqui como é que está aqui a nossa nuvem, tá? Nós temos uma participação de 10 pessoas. Eu vou compartilhar rapidinho aqui com vocês. Me permitam, eu vou parar aqui a minha apresentação, só para que vocês possam visualizar o resultado dessa nuvem de palavras, tá? Depois eu volto lá a compartilhar o que é importante. Olha só. Eu pedi para vocês 2 palavras, 11 pessoas participaram, tá? Do nosso enquete, e como era esperado, olha só, formação, dificuldade, pesquisa, encerramento, medo, formatura, enriquecimento, sofrimento, grandeza, muita coisa aqui com relação a adjetivos, né, dentro do contexto de aflição do estudante quando chega perante o trabalho de conclusão de curso, mas vocês vão logo vocês vão entender por que eu pedi essas palavrinhas aqui para vocês, tá? Então, você observa que a palavra maior foi pesquisa, né? Conclusão, e aí tem os adjetivos, as angústias, o sofrimento, o medo, dificuldade, enfim. Perfeito, eu vou parar aqui de novo o meu compartilhamento, vamos voltar lá a nossa conversa. Deu já para nós termos uma boa ideia do que vocês vão compreender já com relação à nossa conversa. Bom, então, de volta aí à apresentação, vamos seguir. Dentro desse processo, enquanto academia, eu quero trazer aqui um processo de reflexão, transformação digital. Eu acho que nunca foi tão falado em transformação digital do que nós falamos, ouvimos falar e sentimos nesse período, desde março de 2020, quando nós tivemos aí a ruptura de todo o sistema econômico e social do mundo, tá? Por conta da pandemia. Então, todas as esferas econômicas, toda a esfera socioemocional nossa foi impactada por conta de uma ruptura que não era prevista. E aí, negócios tiveram que fechar, educação teve que baixar as portas, empresas baixando a porta, saúde tendo que se transformar para atender no momento mais crítico que seria possível, a ciência tendo que correr contra o tempo para encontrar uma solução, e tudo isso em volta de um processo tecnológico, um processo de uma grande transformação e inserção de um mundo digital. Esse caminhar que nós tivemos ao longo desse 1 ano e meio aí, caminhando para 2 anos, esta evolução e essa grande imersão em tecnologia, isso seria algo comum, tá? Dentro do contexto, mas o que acontece é que nós tivemos que avançar aí 5, 10 anos em pouco menos de 16 meses, tá? Para que a gente pudesse voltar a gerar economia dentro do país. Então, esse contexto dessa transformação, o que eu quero trazer aqui bom, diante de todo esse processo de transformação digital, será que a educação superior ela não precisa começar a olhar para uma transformação também?
Eu não estou falando aqui transformação no sentido de como entregar a educação. Eu acho que essa transformação aí nós vivemos na pele, nós ficamos parados aí durante um período de tempo, porque ninguém sabia fazer educação que não fosse no modelo tradicional, mas nós aprendemos, né? Aprendemos de forma obrigada, e nós conseguimos hoje entregar essa educação de forma virtual. Muitos autores, inclusive, trocam essa palavra digital por fingital, porque agora as coisas precisam estar preparadas para o físico e para o digital. Mas essa transformação que eu estou falando para vocês, e esta pergunta sobre o ensino superior, é por conta destas matérias. Matérias de 2020 ou 2021. Apagão de mão de obra. Desemprego é recorde, mas empresas não encontram pessoal qualificado. 50% das indústrias não encontram profissional qualificado. Desemprego alto não diminui a dificuldade de contratar profissionais qualificados no Brasil. Bom, a grande pergunta é: onde está o erro? Como é que eu tenho índices recorde de desemprego e eu continuo não encontrando profissional? Onde está o erro? Então, enquanto ensino superior, nós precisamos começar a refletir sobre isso. Há pouco tempo, tá? Em 2018, precisamente, saiu um relatório do Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior, onde trazia esta matéria: cursos serão extintos. Bom, respeitando aí o lado promocional, né, da mídia, de gerar mídia, óbvio que esses cursos não vão ser extintos. Não é isso que, infelizmente, a manchete destacava. O que ela queria destacar é que o mundo passa por uma transformação e esta transformação também se reflete na educação, também se reflete no ensino superior. Tanto é que, logo, logo, novas matérias surgem dizendo novas profissões que poderão surgir nos próximos anos. Nós temos profissões hoje que nem curso superior nós temos para atender. Essa transformação, colegas, é tão grande que hoje o Ministério da Educação libera no modelo experimental que universidades criem cursos superiores fora do catálogo de cursos oficial. Por quê? Porque o Ministério precisa experimentar estas formações que o mercado profissional está exigindo. Certo? Então, não é que o direito vai acabar, não é que as ciências contábeis vai acabar, não é que a psicologia vai acabar, não é que a fisioterapia vai acabar. O que vai acabar é aquele modelo de profissional que nós estamos formando. E isso é tão sério que as matérias estão aí para dizer que o Brasil tem um gap para encontrar profissionais qualificados. Por quê? Porque o ensino superior, ele é moldado por diretrizes curriculares que muitas delas são pautadas de 2005, 2006, 2008, 2010. Gente, quanto nós já evoluímos só em 1 ano e meio de pandemia, a considerar uma diretriz curricular de um curso, por exemplo, de ciência da computação, que é o curso da qual eu estou inserido, que a diretriz curricular é de 2006. Como que eu vou formar um profissional hoje com uma diretriz curricular de 2006? Então, essa é a chamada que eu faço para vocês, estudantes e meus colegas professores. Tá? A ciência, a pesquisa, ela é importante e ela é fundamental, mas nós precisamos dar um outro caminho, pensar no nosso estudante com um outro olhar
principalmente aqueles que não se sentem atraídos pela ciência e pela pesquisa. Um novo report também saiu agora, recentemente, falando sobre 2020, ele traz essas 10 skills, essas 10 habilidades que são necessárias até amanhã, 2025. Eu não estou falando 30 anos para frente, eu estou falando de 3 anos, tá? Então, se você observar aí as skills que o mercado de trabalho está requerendo, você observa que a grande maioria são soft skills. São habilidades sociocomportamentais, não são habilidades técnicas, tá? Não são as hard skills que nós temos expertise em formar os nossos estudantes. Acontece que o ensino superior, ele está buscando alternativas para cada vez mais conseguir entregar estas soft skills, estas habilidades, criatividade, empreendedor, inovador, seres críticos. Cada vez mais a gente precisa trabalhar instrumentos para entregar para esses estudantes, tá? Trabalho em equipe, potencial de resolução de problemas, né? Então, originalidade, criatividade, liderança, isso são competências que, às vezes, o estudante passa pelo ensino superior e ele não consegue recebê-las. Bom, então, eu costumo dizer, e isso é recorrente dentro do contexto das pessoas que estudam a educação empreendedora, e principalmente as pessoas que estão ligadas com recursos humanos, que hoje os profissionais, eles são contratados sim, pelas suas habilidades técnicas, né? Tanto que nós precisamos passar pelo ensino superior para que nós possamos ser fisioterapeutas, odontólogos, cientistas da computação, isso faz parte. Mas as habilidades comportamentais, elas desligam esses profissionais. Eu até contrato, mas ao mesmo tempo que eu contrato, eu tenho que demitir, porque eu não encontro as habilidades sociocomportamentais. E é por isso que os números aparecem quando diz que, embora esse boom de desemprego, esse desemprego é causado e, consequentemente, você tem vagas, tá? Essas vagas não encontram profissionais preparados para atendê-los. E aí eu trago aqui alguns números também de mercado. Relatório agora do IBGE, terceiro trimestre de 2021, 13,5 milhões de pessoas estão desempregadas, isso dá 12,6% da população brasileira, e desses 13,5 milhões, 29, quase 30%, são jovens entre 18 e 29 anos. Tá? Esses são os números do desemprego no nosso país e nós precisamos, enquanto ensino superior, cada vez mais ficar atentos com relação a estes números. De um outro lado, eu trago pesquisas 2021. Essas pesquisas de 2021, elas colocam que no Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não tem emprego qualificado. Empreendedorismo e inovação, a moeda para o sucesso nos negócios. Revista Pequenas Empresas e Grande Negócio, de junho. Competências da educação empreendedora são vantagens para jovens no mercado de trabalho. Então, cada vez mais, revistas veiculam a importância. Não é, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Não é que nós precisamos, enquanto universidade, descartar a pesquisa, a ciência e passar a formar empreendedores. Não. Eu estou falando que, se nós trabalharmos a educação empreendedora, mesmo de forma transversal dentro do ensino superior, nós conseguimos formar profissionais criativos, inovadores, empreendedores, sem que eles precisam ter empresa, tá? Habilidades sociocomportamentais de liderança, de criatividade, de trabalho em equipe, tá? De ciência crítica. É isso que o mercado quer. Tá? Então, essas são habilidades que, se nós trabalharmos um pouco este contexto empreendedor, nós podemos avançar. Bom, e aí vem a educação empreendedora. Tá?
essa educação empreendedora, ela traz exatamente isso que eu acabei de falar. Ao contrário dos números na pesquisa e na ciência, que é proveniente do governo federal, os números, quando nós falamos de startups, quando nós falamos de negócios inovadores, o Brasil, em 2020, com toda a pandemia, com economia lá embaixo, o Brasil bateu recorde em investimento em negócios inovadores. Foi o ano que mais o Brasil investiu em inovação, em empreendedorismo, em startups, tá? Pasmem, só no terceiro trimestre de 2021, nós já batemos 3 vezes mais o recorde de 2020. Ou seja, o Brasil está latejando, sangue pulsando, quando nós estamos falando de inovação, de criação de startups, da cultura empreendedora entre jovens. Até porque é um modelo mais fluido, é um modelo mais leve, é um modelo que nós estamos vendo, inclusive, grandes empresas, a citar aqui, por exemplo, a Magalu, que cada vez mais compra startups, cada vez mais investe em jovens empreendedores e em negócios inovadores. Tá? Então, nós precisamos trazer esse contexto da educação empreendedora para dentro do nosso ambiente universitário, tá? Como uma terceira via para o nosso estudante. Nós precisamos trabalhar que essa aflição toda que o estudante passa ao encontrar a palavra trabalho de conclusão de curso possa ser porque não é o desejo dele de ser pesquisador, não é o desejo dele de criar ir para trás de uma bancada de laboratório e fazer pesquisa. Será que um odontólogo, que um dentista, que um estudante de odontologia, será que ele não queria ser dono de um negócio? Será que ele não conseguiria enxergar um problema dentro da odontologia e transformar aquele problema em um negócio? E o seu trabalho de conclusão de curso seja este negócio que permita ele sair da academia já conectado com um produto de mercado, que permita ele não precisar ser um colaborador de uma empresa, mas ser o CEO da empresa, ser o gestor da empresa? Essa é a grande coisa que eu acho que está faltando na educação superior. Nós estamos melhorando, é óbvio, nós estamos dando passos nesse contexto, mas é esse alerta que nós precisamos ligar. E quando a gente fala de inovação, nós estamos falando de comportamento. Comportamento de quem? Comportamento meu, seu, comportamento das pessoas que estão na sociedade. Por que existe inovação? Porque cada vez mais eu quero estar aqui. Cada vez mais eu quero ter os meus serviços aqui. Hoje, a grande palavra da economia e da criação da inovação é experiência, experiência de consumo. Os negócios hoje estão cada vez mais olhando e proporcionando que eu, usuário, tenha uma experiência enquanto consumidor diferente. E como é que eu faço isso? Por meio da inovação, tá? Não faz mais sentido eu criar negócios, tá? Eu fazer um trabalho empreendedor em cima de uma coisa que não é mais inovadora, que não gera mais uma experiência de usuário diferente, certo? Eu vou dar um exemplo. Parnaíba, há 5 anos atrás, não tinha nenhuma empresa de mobilidade urbana. Hoje, Parnaíba deve ter mais de 10 empresas de mobilidade urbana. Isso é inovação? Não é mais inovação. A experiência de consumo não existe mais. Todo mundo já sabe qual é a experiência em chamar um carro por um aplicativo. Isso não é mais inovador, tá? Nós precisamos e nós temos que entender que inovação trata de experiência.
e experiência de usuário são as mais comuns possíveis. Eu não sei se vocês viram a nova propaganda da Coca-Cola, agora para o Natal. A propaganda da Coca-Cola, ela traz aquele bip que acontece quando eu passo código de barras em um supermercado. Todo mundo está acostumado com aquele bip único. Bip, 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 bip. E as pessoas, quando passavam, clientes que compravam produtos Coca-Cola, quando passava o código de barra ali, fazia um sinal diferente. Fazia um sinal sonoro diferente. Todo mundo olhava um para o rosto do outro. Isso é experiência de usuário. Isso é experiência de consumo. A Coca-Cola não fez nada. Ela mudou simplesmente a leitura daquele código de barras dela e gerou uma experiência de usuário diferente. Todo mundo se sentiu atraído em comprar Coca-Cola simplesmente porque queria ouvir o que é diferente do pi, 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 igual todo código de barra. Tá? Bom, então, como é que eu começo? Estamos indo aqui para a nossa parte final, tá? Como é que eu começo? Como é que eu consigo trazer empreendedorismo e inovação para ajudar com que o nosso estudante consiga ir além do que simplesmente criar um TCC, fazer a sua defesa, depositar na biblioteca virtual da UFDPAR e sair para uma carreira que ele não está preparado? Como é que eu consigo mudar? Como é que eu consigo entregar algo mais? Primeira grande coisa é pular o muro da universidade, tá? Nós precisamos entender que cada vez mais essa transformação global, ela exige que as universidades derrubem os seus muros limítrofes. Nós precisamos cada vez mais levar a universidade para dentro do mercado e trazer o mercado para dentro da universidade, tá? Isso é fato. Isso talvez é muito dificultado quando nós observamos cada vez mais as universidades produzindo pesquisas no contexto simplesmente, puramente científico. Você não consegue aproximar a academia do mercado porque você só está dentro de laboratórios, dentro de bancadas, produzindo ciência e pesquisa. De novo, isso não é errado. Tem que se fazer isso sim, mas nós também podemos fazer pesquisa aplicada. Nós também podemos ir lá fora na empresa, chamar a empresa e dizer, empresa, qual é o teu problema com relação a esse produto que tu desenvolve? Será que eu consigo fazer alguma transformação química que eu consigo gerar um produto novo? Será que no curso de administração é difícil eu ir lá fora e proporcionar ao meu aluno a experimentar criar uma startup atendendo a uma dor, a um problema que é o do meu cliente? A sistemática é a mesma. Na pesquisa, eu encontro por problemas, né? O famoso gap na ciência. Então, eu estudo artigos, até eu encontrar um gap, até eu encontrar uma problemática, uma questão-problema que vai nortear a minha pesquisa. No mundo do mercado também é muito semelhante. Eu vou procurar por dor. O que é dor? É aquilo que impacta eu, consumidor. E as dores são as mais simples. É aquela necessidade que eu, consumidor, tenho e que eu não enxergo. Não tem no mercado nada que me forneça aquela experiência que eu queria. Em cima disso, eu posso trazer esse contexto para dentro da academia, rompendo essas barreiras dos muros da universidade e aproximando o mercado da academia. Consequentemente, eu vou permitir que os meus estudantes, aqueles que não são atraídos pela pesquisa, mas que são obrigados a fazer pesquisa porque a universidade só faz isso, ele não tenha tanto essa frustração, este medo de fazer pesquisa. Quando eu perguntei para vocês 2 palavras com relação a TCC, ninguém falou sobre empreender. Ninguém falou sobre negócio. Ninguém. Vocês estão vendo o tanto que o ensino superior está enraizado em pesquisa? Muitas das pessoas que estão aqui falaram pesquisa. E ninguém mencionou empreender, negócio, ganhar dinheiro.
Professor, você pode projetar de novo aquele quadro lá para as pessoas? Projeto, sim. Projeto, amigo. Vou parar aqui então, vou ver lá como é que tá, se aumentou lá o nosso quadro. Deixa eu atualizar aqui para ver se aumentou. Doze pessoas, continua a mesma, tá? O mesmo resultado. Então, nós temos aqui, né? Fora o que eu queria, que era pesquisa, tem muita gente falando das emoções, né? Olha aqui, ó, ciência, apareceu aqui também, ó, pesquisa, ciência. Esse é o contexto da universidade brasileira hoje. Isso não é um problema da UFEDEPAR, não é um problema da UESP, isso é um problema da educação brasileira, certo? Tanto é que o Brasil é um dos países que mais produz pesquisa científica. Nós estamos imersos nessa coisa de produzir artigo, e nós estamos esquecendo que por trás do artigo tem a nossa responsabilidade em formar um cidadão para o mercado de trabalho. E, de novo, eu não estou aqui pedindo para ninguém formar empreendedor. Eu estou aqui falando que, por uma simples experiência que o meu aluno tem de participar de qualquer que seja a coisa nesse contexto do empreendedorismo, da inovação, de proporcionar a ele a participar de um evento que vai trabalhar ali mercado e o curso, ali eu estou trabalhando habilidades sociocomportamentais que é importante para esse novo mercado. Tá? Então, eu vou parar aqui novamente e passar para os nossos últimos 5 slides para a gente abrir aí para conversar mais com o nosso público. Então, a primeira grande coisa que nós precisamos trabalhar dentro do contexto acadêmico é transpor esse muro, tá? Transpor essa barreira do meu laboratório de pesquisa, transpor essa barreira do meu departamento de ensino, transpor essa barreira da minha coordenação de curso. Cada vez mais nós precisamos criar coisas interconectadas. Cada vez mais nós precisamos gerar experiências múltiplas. Gente, eu tô há quase 5 anos participando do cenário nacional de startups no Brasil, eventos, mentorias, hackathons, investimento, essa coisa toda. E eu digo a vocês, falar de startup não é falar de quem é da computação. Gente, sábado passado, eu estava participando do maior programa de fomento à inovação do Brasil, que é o Inovativa Brasil. Sábado agora nós vamos continuar esse mesmo trabalho. A quantidade de jovens, donos da startup, que são fisioterapeutas, médicos, advogados, pedagogos, administradores, é absurda. A tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Empreender é uma ciência que cabe a cada um. Não é porque eu sou um odontólogo de formação que eu não posso empreender e ser dono de uma startup. É isso que a gente precisa quebrar as barreiras, entender que as competências e habilidades de empreender e inovar é para todos. A tecnologia é apenas o meio. Por quê? Porque a forma mais rápida de escalar qualquer negócio é se o negócio estiver aqui dentro. Eu consigo dormir com 10 mil usuários e acordar com 50 mil usuários. Por quê? Porque eu estou aqui dentro. E para mim estar aqui dentro, eu preciso ser tecnológico. Mas para isso, eu posso contratar. Eu tenho editais que me ajudam a criar o meu produto. Agora, despertar o empreendedorismo, despertar as habilidades e competências, nós precisamos fazer. Tá? Bom,
qual é o outro passo? Um outro passo é mudar o nosso comportamento. E aí, quando eu falo mudar comportamento, eu estou falando comportamento tanto do aluno, do acadêmico, tá? Como nosso professor. Nós, professores, nós precisamos mudar também o nosso comportamento. Eu sei que eu estou falando aqui, eu tô até com medo de quando abrir o microfone aí, ser bombardeado, porque eu conheço a Universidade Federal do Delta. Eu sei a quantidade de pesquisadores, doutores e pós-doutores que Parnaíba tem. Isso é belíssimo. Isso faz da UFEDEPAR um grande ator quando nós falamos em ciência e pesquisa científica. Tá? Muitos desses professores, eu sei também que desenvolvem pesquisa ligado a um produto de mercado. Né? E muito embora a gente saiba que a curva, quando a gente está falando dessa indústria química e farmacêutica, a curva para você chegar lá na ponta no mercado, ela é gigantesca. Muitas das vezes também, essa pesquisa, ela produz muita coisa, muito artigo, mas até ela se transformar em um produto, é um caminho longo e árduo aí para isso, né? Porque existe toda uma burocracia nesse contexto. Mas, eu estou falando aqui de coisas mais simples. Eu estou falando aqui de permitir que esse estudante que não se sente atraído por esse contexto de ir para a bancada de um laboratório, que ele possa experimentar outra coisa. Será que quando eu paro para olhar para o curso de medicina, será que eu não consigo fazer um ideatom dentro do curso de medicina? Será que eu não consigo chamar essa galera que trabalha com inovação, com empreendedorismo, para dentro do curso de medicina, para provocar os estudantes a pensar soluções reais de mercado dentro do contexto da ciência médica e da ciência da saúde? Será que eu não consigo fazer, dentro do curso de administração, um ideatom? E já provoquei os meus colegas, professores Ronaldo, Celina, Darlene, para que nós estamos dispostos a fazer isso dentro do curso de administração. Isso pode ser feito em qualquer curso. Provoco agora aqui o meu amigo, professor Manuel. Isso pode ser feito dentro do curso de odontologia também. Existem problemas dentro da odontologia. E problemas que a gente pode transformar em um produto de base tecnológica. Para atender quem? O próprio mercado odontológico. Tá? Então, nós precisamos mudar um pouco esse hábito de querer que o meu estudante tenha que ser simplesmente pesquisador. Não. Quantos por cento do nosso estudante não segue mestrado e doutorado? E essa fatia que fica fora, ele faz o quê? Porque no mercado ele não consegue, ele nunca foi trabalhado para isso. E aí a gente precisa trabalhar curiosidade, né? Nós precisamos trabalhar essas habilidades. E isso a gente trabalha por meio de ferramentas. Ousadia, nós precisamos fazer o nosso estudante ser ousado, criar coisa, ir lá defender aquilo que ele está criando. Flexível, né? Não se apegar muito a modelos de negócio que já existem, pensar em coisas novas, sair fora da caixinha. Persistência, que é uma habilidade inerente ao empreendedor. Como é que eu posso fazer isso também, tá? Primeiro, culturalmente, nós precisamos, olha só, uma coisa que lá fora, em diversas cidades, em diversas universidades, isso já é ambiente comum, que são os Fab Labs. Tá? Fab Lab. Eu não estou falando aqui de laboratório de ciência e pesquisa. Eu estou falando de Fab Lab, eu estou falando de laboratório de cultura maker, laboratório para desenvolver inovação e criatividade dentro dos cursos. O professor Manuel, ao invés de ter um laboratório de bancada para fazer lá os seus experimentos, ele pode ter um Fab Lab. Ele pode ter um laboratório que ele desenvolve inovação dentro da odontologia. Essa cultura precisa nascer dentro das universidades. Cada vez mais nós precisamos criar estes ambientes que fala pelas paredes, pelas cores, pelas pessoas que habitam, pelas pessoas que trafegam inovação, negócio, criatividade.
Cada vez mais, nós precisamos pensar nas incubadoras. Eu sei porque eu fui convidado, enquanto agente da Universidade Estadual do Piauí, a fazer parte desse processo de construção. A UFDEPAR, ela está num processo de criação da sua primeira incubadora, tá? Para atender exatamente esse elo de ligação entre mercado e universidade. Tá? Então, esses espaços responsáveis por todo esse processo de transformar uma pesquisa interna em um produto lá fora, transferência de tecnologia, aproximar o mercado, empresa, indústria, da academia, da universidade, isso também é um ambiente que precisa ser instalado dentro das universidades. E o talento. Nós precisamos criar eventos dentro da academia para falar sobre empreendedorismo, sobre startups. De novo, isso não é coisa de computação, isso é coisa de qualquer pessoa que quer ser empreendedora, qualquer pessoa que quer criar, que quer inovar. Tá? Então, um grande instrumento, uma grande metodologia para formar talentos é o Ideatom, tá certo? Então, o Ideatom, ele é uma simulação de uma competição formada por times plurais, de múltiplas formações. Esses times recebem problemas e eles têm um período de tempo de 24, 48 horas para resolver aquele problema criando um produto. Esse produto não tem nada a ver com entregar ele para o mercado. O produto que eu estou falando, por isso que o nome é Ideatom, porque é no campo da ideia. Tá? O que eu quero é trabalhar habilidades e competências de trabalhar em grupo, de liderança, de criatividade, de pensar em mercado, de ser empreendedor dentro do nosso estudante das academias. E nós, enquanto Carnaúba Valley, tá? E aí vem os últimos slides, nós somos uma comunidade, tá? Do norte do Piauí, uma comunidade formada por professores, por empresários, por investidores, por estudantes, que temos um objetivo de desenvolver negócios, transformar pessoas e promover o avanço econômico, social e cultural da região norte do Piauí por meio de tecnologia, inovação e criatividade. Essa é a palavra forte, tá? Criatividade. E aí eu trago para vocês rapidinho, só para dizer que nós não precisamos parar de fazer pesquisa. Nós temos 2 startups aqui que nasceram no contexto científico. Escrita, não sei se algum aqui que está nos assistindo, conhece, é uma startup do Marcos Aires, meu colega de doutorado, ex-aluno de Sistema de Informação, fui professor orientador dele, e hoje o Marcos, depois de passar pela graduação, passando pela especialização, mestrado e agora no doutorado, ele percebeu a necessidade de ter um produto que permita o estudante criar toda a sua pesquisa dentro de um único local. E essa é a plataforma Escrita, uma startup que está operacionalizando hoje no mercado, fazendo parcerias, muito próxima de fechar um grande investidor nacional e começar a escalar no Brasil. Uma outra startup nossa, também da UFDEPAR, a Tron, do professor Gildário Dias. A Tron, ela é uma startup de Parnaíba que hoje está presente em 15 estados brasileiros. É uma startup que nasceu de um modelo de fazer educação por meio de robótica. Então, gente, observem que tecnologia é o meio, mas o que eu quero levar é outra experiência para o usuário que vai consumir esses produtos. Então, eu termino aqui a minha fala dizendo que ser criativo é pensar coisas novas. Ser inovador é fazer coisas novas. Então, eu te provoco, eu fico, enquanto líder da comunidade Carnaúba Valley, à disposição para contribuir com a UFDEPAR, para contribuir com o Senado de Parnaíba, para levar para dentro da UFDEPAR o Ideatom, realizar esses eventos dentro da UFDEPAR. E fica aí os meus canais de comunicação, o meu LinkedIn, o meu Instagram, o Instagram da comunidade Carnaúba Valley,
o site da Carnaúba Vale para vocês conhecerem mais. Fiquem à vontade para se conectar e nós tenha certeza que todo e qualquer contato, toda mensagem que chega para mim, eu posso não responder naquele momento, mas certamente você receberá o meu retorno. Então, meu muito obrigado. Desculpe aí por ter extrapolado um pouco o tempo da minha fala. Obrigado, professor. Excelente palestra, provocadora, e também uma palestra que trouxe muitas reflexões do que é feito na universidade como um todo, né? Não só da UFDPA, mas nas universidades do Brasil. Eu vou só colocar o formulário aqui para que as pessoas registrem e consigam receber seu certificado depois. Não por acaso, né, eu deixei para minha apresentação no final, sou o professor Manuel, o atual coordenador de pesquisa da UFDPA, e ao escutar a fala do professor Baluz, né, eu percebo que a universidade, na verdade, ela tem que formar também pesquisadores, mas pesquisadores inovadores, pesquisadores criativos, pesquisadores líderes de grupo, né? Então, eu acho que, porque, inclusive, professor, curioso, é que eu fui anotando as perguntas e você foi respondendo. A primeira pergunta era exatamente como já que a gente está nessa situação, né, e a gente não pode fugir tão cedo dela, e muita gente já está se formando, qual seria a forma que o aluno poderia começar, né, ao sair dessa universidade? Você acabou respondendo, né, de várias formas, que esse aluno ele tem que buscar exatamente ultrapassar todos aqueles limites que a universidade deu a ele, né, com uma habilidade técnica, e passar a desenvolver outras habilidades, já que até aquele momento ele não tinha essa capacidade. E aí eu pensei, quando estava fazendo pergunta, eu pensei, por exemplo, no Sebrae, mas tem muito mais coisa em volta desse contexto que o aluno pode procurar. Mas vem à sua cabeça, assim, alguma forma desse aluno, já lembrando que a gente está no contexto atual e que o aluno vai se formar no próximo semestre. E aí, como é que ele, a partir daí, ele quer, e mesmo assim, ele já, inclusive, ele pode ser um aluno de pós-graduação, ele pode ser um mestrando, pode ser um doutorando, ele está para terminar o curso dele, e aí, a partir daí, o que é que ele pode fazer para, de alguma forma, compensar, entre aspas, esse tempo perdido em relação à criatividade, em relação a... Porque, tecnicamente, ele está formado, mas em relação às outras habilidades, o que é que ele pode fazer? Perfeito, Manuel. Veja só, o melhor dos cenários, né, o melhor dos mundos, e é isso que a gente discute muito dentro do cenário nacional, é que esse contexto, essas habilidades e competências, elas precisam ser formadas desde lá da educação básica, né? Então, eu não sei se alguém aqui que está nos ouvindo acompanha o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele é um jovem, né, que trabalha muito o conceito da criatividade. E o Murilo Gun, ele tem uma afirmação que ela é muito forte. Ela diz o seguinte: a educação no Brasil, ela tem a capacidade de acabar com a criatividade de uma criança. A gente para pensar sobre isso, e aí eu que tenho filhas pequenas, você também que tem, e vários outros colegas aqui que devem ter, você para olhar a educação infantil, e o modelo da educação infantil, ela é um modelo que desperta e trabalha a criatividade. As nossas crianças, elas aprendem com o ato de serem criativas, de serem makers, de colocar a mão na massa e sentir, experimentar, criar e descobrir. Quando a gente passa para a educação básica e vai até o ensino superior, a coisa ela é moldada numa caixinha. De fato, nós quebramos a criatividade. Por quê? Porque o modelo de educação brasileira, ela coloca o estudante dentro de uma caixinha que nós temos que atentar a diversos conteúdos, o ensino passa a ser um conteudista, porque nós precisamos prestar conta de Enem, de ENAD, de prova de não sei o quê, daquilo outro, e a gente esquece de trabalhar as outras habilidades e competências.
Então, sendo mais direto aí a sua pergunta, nós precisamos fazer com que esse estudante, que ele sai da academia, que ele não trabalhou esse contexto, ele precisa buscar se conectar com quem hoje faz algo nesse sentido. E em todos os estados brasileiros, você vai encontrar sempre as comunidades de startups, que são aquelas comunidades que congregam pessoas que falam e fazem eventos nesse contexto. Então, a melhor forma de você experimentar, de você conversar, de você receber uma mentoria de alguém, é indo para dentro das comunidades de startup. Porque lá você vai ver oportunidades de criar o seu negócio, oportunidade de poder conversar com alguém e esse alguém te ajudar a realizar aquele sonho que você tem, porque isso é muito comum. E aí, Manuel, tem uma coisa também muito importante. Você pode estar perguntando aí, mas, ok, eu tenho uma ideia, mas como é que eu transformo essa ideia em um negócio? Vou citar só um exemplo para não ser passar muito tempo aqui ocupando espaço. Nós temos um edital no Piauí, que é o edital Centelha. Esse edital, ele está próximo de sair de novo, tá? Nesse ano, agora, pela fundação, pela FAPEP. O Centelha, ele entrega 60 mil reais de subvenção econômica, não precisa se devolver, tá? Para criar negócios, para criar negócio, não é para criar pesquisa. O Centelha é para criar produto. Então, você estudante, e aí é por isso da importância de olhar o TCC além de um simples depósito acadêmico. Porque se você faz o seu trabalho de conclusão de curso um produto, bom, você tem ali todo o contexto da ideia. Aí você pega os 60 mil do edital e você transforma a ideia em um negócio. Aí você pode contratar uma pessoa de tecnologia para implementar, para fazer aquilo, e aí você entra dentro do mercado e tem outras diversas coisas que dentro da comunidade de startup a gente consegue te ajudar. Muito bem, professor. Outra coisa que veio à mente durante a sua apresentação é a mudança de cultura, né, que não é fácil, mas ela é necessária. Porque dentro de uma sala de aula, a gente pode sim desenvolver essas habilidades, né, como você acabou de mostrar, né, através de dinâmicas e comportamentos que o professor tem que também ter um certo conhecimento para poder, o professor buscar, né, para poder desenvolver esse líder, né, dentro daquela sala de aula, para que ele saia, né, além dos muros da universidade, para realizar essas ações de liderança. E aí me veio à mente, né, que a gente realmente tem que fazer de tudo para que o aluno realmente pule esse muro, mesmo durante essa graduação, essa pós-graduação. Por exemplo, me veio à mente aqui você tentar direcionar, através de parcerias, esse aluno a contatos direto com empresas, mesmo que seja uma pesquisa científica do que já acontece no cotidiano da universidade, mas só o fato de você integrar esse aluno numa empresa, pode ser que aquela empresa ele tenha um network maior e pode ser que aquela empresa, com o tempo, absorva dentro do mercado de trabalho. Né? Então, é muito interessante a questão cultural, né? O pensamento do professor, para que ele não fique preso só àquele livro, né? Só aquela prova, e entenda que o aluno ele tem essa necessidade de buscar outros horizontes dentro e fora da universidade. Né? É muito interessante. Durante a sua apresentação, né, eu ia fazer a seguinte pergunta, né? Se a gente era capaz de formar, né, pesquisadores criativos. Eu acho que ficou muito bem respondido, eu acho que não tem mais o que falar em relação, né? Que a gente tem essa pesquisa, né? Pode falar, professor. Manuel. Por que eu falo no Ideatom? Criativos e inovadores. Isso. O Ideatom, ele tem se transformado numa metodologia. A sua fala anterior, ela é muito importante e é uma das formas que o ensino superior hoje tem buscado, que é exatamente trabalhar as metodologias ativas, né? Então, quando você leva ali para dentro do seu ambiente, da sua disciplina, os métodos PBL, trabalho em time, trabalho em dupla, essa coisa toda,
você desperta exatamente no seu estudante essas habilidades e competências que é de buscar respostas e não esperar que o professor as dê, essas respostas, né? E aí, nesse contexto das metodologias ativas, o Ideatom é uma metodologia muito interessante. Veja só, se nós pegarmos aqui o curso de odontologia, então, a gente faz um evento, uma reunião inicial, nós convidamos ali 10 dentistas de Parnaíba, para que esses 10 dentistas escolham, definam, a gente pode até trabalhar alguma metodologia, como por exemplo, Design Thinking, para que esses 10 dentistas apontem 5 principais problemas no contexto da odontologia. Pronto. Depois que eu pego esses 5 problemas apontados, 5 problemas de mercado, apontados pelos dentistas, nós vamos para a comunidade acadêmica. Então, nós juntamos todos os estudantes da universidade, tá? Não só os do curso de odontologia, mas nós juntamos todos os estudantes e nós realizamos o Ideatom. O Ideatom, equipes de 5, 7 pessoas, multivalores. Então, eu posso ter ali 3 estudantes de odontologia, um administrador, um das ciências contábeis, um pedagogo, e esses estudantes vão escolher um dos 5 problemas e vão ter 48 horas para encontrar uma solução. Olha como é uma metodologia interessante. Porque ali você desperta essa cultura empreendedora. Você pode, naquele momento, Manuel, estar esticando a mão para um estudante e despertar nele aquela cultura empreendedora que ele não conseguiu aflorar dentro do curso, né? Tem até uma coisinha que a gente diz muito. Nós, enquanto professores hoje, nós temos que parar um pouco para se preocupar com a palavra orientador. Porque o orientador, o estudante se adequa ao que eu faço. Isso, às vezes, é muito difícil, né? Então, o estudante chega, professor, eu quero fazer um TCC. Olha, a minha linha de pesquisa é A e B. Aí ele chega para o Manuel, é B e C. Aí ele chega para o professor Jandes, E e F. Aí, tá, mas eu queria fazer no G. E agora? Não faço. Eu tenho que fazer do A ao F porque é o que tem. Então, essa coisa do orientador, ela está passando por um processo de mentor. Mentor é quando eu recebo aquilo que o estudante quer, né? Então, eu tenho uma preocupação maior em escutar o que o estudante quer fazer e buscar, de alguma forma, me adequar para ajudar esse estudante a fazer aquela pesquisa, aquele trabalho, né? Então, eu sei que existe, um processo cultural, né? Porque nós somos muito levados, enquanto doutores, pós-doutores, até a nossa linha de pesquisa, todos os alunos ficam debaixo desse guarda-chuva, e é muito difícil a gente sair, tá? Mas, se nós estamos falando em transformação, nós temos que também nos permitir ser transformados também enquanto professores, né? Olha aí, o professor Giovanni aí contribuindo. A lei de inovação, ela ajudou muito, né, professor Giovanni? E eu poderia, professor Manuel, se me permite... Pode sim, professor. Permito sim. Parabenizar o professor Baluz e ouvindo as contribuições, me veio... Atualmente eu estou na fase de estudar a legislação, fui recentemente convidado para assumir a coordenação de inovação no mês passado do campus, e eu já espero, em público, faço convite... Vou procurar o senhor, professor Baluz, para poder contribuir com todo o seu conhecimento e me deparo com esse artigo 26 da Lei de Inovação, que ela é de 2004. Ou seja, tudo que foi colocado e que, de certa forma, é bastante provocador, faz com que a gente pare para pensar de que forma nós estamos. Fomos treinados para uma parte acadêmica desde a nossa graduação, fomos fazer pós-graduação, viramos professores e continuamos com o mesmo tipo de... fazendo a mesma coisa que nós fazíamos antes. E, como muito bem colocado, nós não precisamos deixar de fazer, até porque as invenções elas vêm daí, né? E vão se tornar inovação a partir do momento em que a gente tiver esse vínculo
com a comunidade para tentar resolver os problemas da comunidade. E aí eu trago para colaborar esse artigo de quase 20 anos atrás, de uma lei que diz que é obrigatório, ou seja, as instituições que não estão fazendo isso acabam que estão contra, não estão corretas, né, no que diz respeito à lei. E era só para realmente dizer que é uma tentativa agora de fazer com que estamos numa fase toda de regulamentar essa política de inovação dentro da universidade. É um caminho que ainda vai demorar um pouco, mas eu espero que já no próximo ano, no início do próximo ano, a gente tenha alguns resultados. E eu espero realmente contar com a sua colaboração, professor. Eu sei que o seu vínculo com a universidade é bastante antigo e que vai ser um prazer ter o seu conhecimento aplicado às nossas dinâmicas aqui dentro. Obrigado, professor Giovanni. E eu confesso a você que fiquei muito feliz quando o Manuel, eu chamo, me permita, Manuel, não fazer aqui a formalidade do professor Manuel, né? Nós somos amigos há muito tempo. E quando eu vi a sigla da Propop, fiquei muito feliz, porque eu vi naquela sigla a palavra inovação. E, geralmente, a pró-reitoria de pesquisa, ela é simplesmente pró-reitoria de pesquisa. E fico muito feliz que na Universidade Federal do Delta você tem ali o contexto da inovação e saber que você, não sei se você lembra, mas eu também sou atual estudante, sou aluno de doutorado do professor Silmar, já vi você várias vezes nas bancas aí, lá pelo laboratório do professor Silmar. E vinculado a essa lei de inovação nacional, professor Giovanni, o estado do Piauí aprovou a sua lei estadual, né, no ano passado, então foi também um grande ganho para a comunidade piauiense era um dos poucos estados brasileiros que não tinha a sua própria lei de inovação devidamente aprovada. Eu agradeço a participação do professor Giovanni. Eu acho que o nosso assunto aqui, se pudesse, a gente passaria aqui a tarde inteira, né, porque tem muita coisa a ser discutida, mas a gente também tem uma palestra agora, 3h30, então a gente precisa encerrar agora, e aí eu deixo as últimas palavras ao professor Baluz, se ele quiser acrescentar algo ao que foi dito até agora, fique à vontade, professor. Bom, só mais uma vez agradecer a todos que fazem o simpósio, agradecer ao convite do professor Manuel, dizer que continuo à disposição sempre, tá? Como eu falei no começo da minha fala, é uma casa que, muito embora seja professor da Universidade Estadual, eu tenho muitos amigos dentro da Universidade Federal, e agora, enquanto Universidade Federal do Delta do Parnaíba, uma universidade nossa, com um propósito nosso de fazer avançar a nossa cidade, o nosso município, eu fico inteiramente à disposição para contribuir da forma que a gente puder contribuir aí, puder agregar valor. Nesse processo de troca, que é muito importante, a gente passa alguma coisa, a gente aprende muita coisa também, e fico à disposição para levar o Ideatom. Fico também e faço convite a quem quiser fazer parte da comunidade Carnaúba Valley, tá? Pode entrar lá no site da Carnaúba Valley, logo na parte mais superior do site vai ter lá um botão Faça Parte da Comunidade, então você pode se cadastrar lá, tá? E aí você vai fazer parte da comunidade, você vai passar a comungar de tudo que a gente veicula, de todas as oportunidades, dos cursos, das mentorias, das palestras, dos eventos, enfim, para cada vez mais. E esse convite ele não é apenas para os colegas professores, mas principalmente para você, estudante, tá, que gosta dessa cultura empreendedora e quer se aproximar desse contexto, entender mais. Fica aí o convite para todo mundo participar. Professor Manuel, forte abraço, sucesso aos demais
participantes do CIAPEX durante o restante da programação. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram, os discentes, os professores que estão aqui presentes. Né? Então, muito obrigado. Foi uma palestra muito esclarecedora, né, e provocadora ao mesmo tempo, que eu tenho certeza que vai deixar a gente refletindo aí durante a semana inteira, né, principalmente os alunos que estão prestes a deixar a universidade, né? Então, eu só tenho a agradecer e também, né, conto com a sua colaboração nos próximos eventos para que a gente tenha mais conversas como essa. Muito obrigado, viu, professor? E assim eu declaro encerrada, né, a palestra do professor Rodrigo Baluz. Muito obrigado.